Gente, tudo bem? Demorou, mas chegou o dia. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheci o ano passado. Tivemos o prazer de participar do evento, onde ele foi o mediador do evento. Foi uma pessoa que eu aprendi a conhecer, a admirar, né? Então, estou muito feliz hoje com a presença dele aqui, né? Espero que seja bom para todo mundo. Eu vou colocar aqui na tela quem é o meu entrevistado de hoje. Chama-se Ricardo Melantônio. Você deve estar se perguntando assim, Ricardo Melantônio, eu já vi esse nome em algum lugar. Então, vou fazer uma apresentação breve aqui do Ricardo para que vocês conheçam quem é o Dr. Ricardo Melantônio. Diretor jurídico e compliance do CIE. Opa, já melhorou um pouco o entendimento. Cursou Direito, Administração de Empresas e mestrado em Direito Tributário na PUC. Então, eu e ele somos filhos da PUC, né? Foi diretor de Relações Públicas e Institucionais do IASP. Atualmente é membro do Conselho Superior de Relações do Trabalho, né, da Corte Fiesp, e integra o Comitê Jurídico do Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas, a FONIF. Bom, aí eu fui, lógico, achar o LinkedIn, né, do meu entrevistado, está aqui, Ricardo Melantônio. Quem ainda não está conectado a ele no LinkedIn, faça favor, né? Procure. Vocês vão ver coisas muito boas por lá. Aí, eu trouxe aqui, ó. Ele teve uma matéria do Estadão, onde falou da lei do estágio faz 10 anos. Especialista debate os avanços da legislação e provoca reflexões sobre o ingresso de jovens no mercado de trabalho. Nós vamos falar isso aqui hoje, tá? E vou trazer justamente uma pessoa que quase não entende nada disso. Aí, eu peguei, fui lá, achei, né? Isso aqui, com certeza, no auditório do CIE, onde ele está lá participando durante essa palestra, falando sobre essa questão do estágio. Aí eu fui mais adiante, achei aqui, ó, em janeiro deste ano, com o secretário da Justiça e Cidadania, Paulo Dimas Mascaretti, que recebeu os representantes do CIE, né? Centro de Integração Escola-Empresa, Empresa-Escola, com Ricardo Melantônio e Luiz Gustavo Coppola, sobre as parcerias, e teve a coordenadora-geral da administração da Secretaria da Justiça e Cidadania, Lília Salvador Paula, né? Então, boas coisas. Aí fui mais adiante, achei aqui o RHs mais admirados do Brasil, né? E o CIE recebendo o prêmio, né? Mais que merecido pelo trabalho que exerce. Meus filhos, um dos meus filhos foi do CIE, minha esposa também, né? Então, todos eles já passaram por lá, conseguiram estágio por lá, agradeço muito. E aí, eu fui para finalizar, eu achei aqui o dia que eu palestrei no CIE, né? Sobre os maiores desafios da implementação do programa de compliance, né? E justamente quem estava comigo, Ricardo Melantônio, foi quando eu tive o prazer de conhecer e iniciar o nosso relacionamento de trabalho, né, sobre isso. E ele falou aqui que o tema é complexo e vital para a sobrevivência de instituições. 2 dos principais pilares do compliance são identificar os riscos e criar normas para que as crises sejam evitadas. Nossa, nós estávamos sendo, né, nós estávamos sendo médios quando falamos sobre isso, né, porque as crises agora surgiram esse ano, e como? E colocar essas regras em prática. A empresa está protegendo não só a sua saúde organizacional, mas também a sua reputação. Quem falou isso foi o Dr. Ricardo Melantônio. E, óbvio, aproveitando aqui, eu trouxe também, né, o tal do Reclame Aqui, Prêmio Reclame Aqui, em que o CIE, né, é uma das empresas indicadas a receber o prêmio. Então, se você ainda não votou, vá fazer o seu voto. Bom, finalizando aqui a apresentação, porque agora eu tenho que chamar meu entrevistado, afinal, é para isso que a gente monta um processo aqui. Ricardo, quero agradecer de coração essa oportunidade. Se apresenta para o povo, fique à vontade. Agora o microfone é todo seu. Marcos, muito obrigado pelo convite. Realmente é um prazer estar aqui. Nós temos aqui um relacionamento que eu falo de empatia, de profissionais e pessoas que, na verdade, têm convergência de pensamentos e ideias sobre vários temas. E temos também divergências que são salutares para a gente construir um futuro melhor, não só para as
nossas instituições, mas sobre maneira para a nossa população brasileira. Bom, meu nome é Ricardo Belantônio, sou superintendente institucional do CIE, Centro de Integração de Empresa-Escola, cuido da parte jurídica, compliance e comunicação, e também do relacionamento institucional entre as entidades, empresas e organizações. Então, eu estou aqui apto, Marcos, e muito feliz por estar aqui presente, mesmo nessa questão da pandemia, estado de calamidade pública, mas eu sempre tenho uma ideia de viver, já estou na área há quase 40 anos como advogado, fiz 5 anos de estágio, então, na verdade, não pelo CIE na oportunidade, porque eu sou um pouco mais velho, então o CIE estava até já numa parte da sua trajetória, mas acho importante registrar que todo lado negativo tem um lado positivo. A moeda tem sempre 2 lados. Esse período que nós estamos passando é muito ruim em termos de pandemia, afeta a saúde física, mental, perdemos muitos brasileiros, né? Muitos até parentes, eu perdi 7 amigos nessa pandemia, né? Alguns amigos de infância e de faculdade, mas a gente tem um lado de aprender com uma crise, o lado negativo, e reciclar. Então, nós sempre estamos aprendendo na vida, e aqui você, que sempre é um grande professor, ensina não só noções de compliance, mas também noções de cidadania, acho muito oportuna essa nossa conversa. Mais uma vez, grato pelo convite, Marcos. Eu que agradeço essa oportunidade, e é aquela questão, né, que eu tenho falado para as pessoas, né, que todo mundo que veio aqui, não, o pessoal sempre converge nas suas ideias, assim, então, porque as pessoas estão voltadas para um processo melhor, por pessoas melhores, por um país melhor. Então, quem tem essa convergência é muito mais fácil a gente conversar, porque é para isso que a gente quer, né, e é um trabalho. Aproveitando isso, eu queria que você aproveitasse, porque às vezes tem gente aqui, e como tem, até agora, tem angolanos que estão agora fazendo parte do nosso rol, né? Explica um pouquinho para as pessoas qual que é a missão do CIE, né? Até para as pessoas entenderem, né, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, né? Que as pessoas entendam isso. Fala um pouquinho aqui para as pessoas conhecerem, Ricardo, porque é muito importante para as pessoas saberem que nós temos uma entidade como essa, que tem um objetivo, ela tem uma missão, e faz quanto tempo já que tem o CIE? 56 anos. Então, eu sou mais novo, quer dizer, o CIE é 2 anos mais velho que eu só. Porque eu estou indo para 54 agora, então eu não era nascido, o CIE já existia. Então, explica um pouco para o povo qual que é a principal missão do CIE. Fique à vontade, o microfone é todo seu. Perfeito. Bom, o CIE foi fundado, como eu disse, em fevereiro de 1964, portanto, nós estamos a caminho dos 57 anos de existência. É uma entidade de assistência social, de fins filantrópicos, sem finalidade lucrativa, né, e que insere no mercado de trabalho jovens estudantes, tanto através dos programas de estágio e de aprendizagem. O programa de estágio, ele, na verdade, é um programa que deu início à existência do CIE, né? Nós tivemos uma legislação em 1977, e a lei de estágio atual é de 2008, portanto, 12 anos. Daí até o motivo de a gente fazer um evento comemorativo dos 10 anos da lei de estágio no Brasil. O estágio, ele, na verdade, nós temos estagiários acima de 40, 50 anos de idade, então não tem uma limitação, né? Até um case bastante grande, que tem milhares de estagiários acima de 50 anos de idade nas empresas brasileiras, né? A lei da aprendizagem pega a faixa etária, é uma lei um pouco diferente, de entre 14 e 24 anos. Então, o jovem que cursa o ensino médio, fundamental, ensino técnico, ele pode ser inserido no mercado de trabalho e existe uma capacitação, ou seja, ele tem um contrato até 2 anos, é CLT, né, entra inclusive nos dados do CAGED, né, e recentemente, inclusive na MP 936, houve o reconhecimento do aprendiz até do auxílio emergencial, suspensão do contrato de trabalho ou não, foi, na verdade,
primeira vez até que houve o reconhecimento do aprendiz, até porque ele é seletista. A única diferença básica que tem vou dar entre as diversas, é o recolhimento de fundo de garantia, que vai ser de 8%, é de 2%. Mas o CIE faz a capacitação no Brasil inteiro, né, através de cursos. Então, ele permanece, em média, 4 dias na empresa, 1 dia na capacitação técnica, né? Mas com a pandemia tudo mudou. Hoje, na verdade, é tudo IAD, à distância, né? E para você ter uma ideia, Marcos, antes da pandemia, nós tínhamos 320 mil estagiários e aprendizes através do CIE de São Paulo no Brasil. O CIE de São Paulo está sediado na Rua Tabapuã, em São Paulo, mas ele tem uma atuação geográfica em 19 estados e do Distrito Federal, né? Então, estamos espalhados, a capilaridade é bastante grande. E parcerias, são números, você tem sempre números grandiosos. 35 mil empresas parceiras, 16 mil instituições de ensino, 320 mil estagiários antes da pandemia, eu vou explicar até o que aconteceu depois durante a pandemia, né? E, por exemplo, nas nossas redes sociais, 2 milhões de seguidores nas nossas redes sociais, e nós fizemos webinars de abril para cá, né, sobre várias áreas e pessoas profissionais que nos deram o prazer de tê-los nos nossos webinars. Nós alcançamos cerca de 400 mil visualizações nas redes sociais. Então, assim, o CIE teve que se reinventar e foi criado um CIE virtual, da mesma forma que nós estamos aqui fazendo isso. É uma entidade referência, não só no Brasil, na América Latina, mas no mundo, de inserção de estudantes no mercado de trabalho. Nós temos aqui o prazer de ter sempre profissionais, referências, né? Eu dou exemplo até do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele foi estagiário em mercado financeiro no Rio de Janeiro, então ele sempre tem, quando tem contato com o CIE, fala, olha, eu fui estagiário também no passado. O estágio e o aprendizado, na verdade, é a porta de entrada no mundo do trabalho, né? Antigamente se falava até mercado de trabalho. O mercado, mas é o mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho é bastante amplo. E, assim, em linhas gerais, o CIE faz um trabalho social bastante forte, né? E auxilia os jovens também na sua visão de cidadania. Nós temos uma plataforma virtual, uma quantidade de cursos bastante grandes, e todos, Marcos, gratuitamente. O estudante brasileiro não paga um centavo, né? O CIE sobrevive da contribuição institucional das empresas. É esse, na verdade, a receita que você tem como uma atividade principal. E eu sei que tem muitas empresas que são parceiras, elas que financiam até alguns programas aí do CIE, não tem isso? Tem. Empresas parceiras nessas questões? Não tem a dúvida. Como que uma empresa, por exemplo, um empresário pode, por exemplo, se quiser, sabe, pô, eu gostei do processo, gostaria de entrar, o que ele precisa fazer para poder ser um financiador de um processo desse? Já que nós estamos aqui, vamos aproveitar o momento, né? O CIE sobrevive e a sua receita é aplicada nas suas finalidades sociais, até porque nós temos o SEBAS, né, Certificado de Entidade Beneficente, né, então nós temos que, obrigatoriamente, aplicar todos os recursos nas nossas finalidades. Com isso, quando as empresas contratam o CIE, elas pagam uma contribuição institucional, a famosa CI, né, e isso mantém todos os programas sociais do CIE. Nós temos espaços de cidadania espalhados pelo Brasil, em Manaus, Salvador, Taguatinga, Cidade Satélite, Grajaú, né? O ano que vem, provavelmente, nós vamos ter também no interior do estado de São Paulo. Esses espaços acolhem os jovens na camada mais vulnerável da população brasileira. Então, o CIE faz um trabalho, verdadeiro trabalho de resgate da cidadania desses jovens que estão muitos à margem da sociedade, então nós estamos integrando em cursos, orientação profissional, capacitação profissional, e isso é o papel do CIE, a missão do CIE. É muito maior do que a inserção do que é o foco principal de jovens no mercado de trabalho. Existem também cursos que são dados nesse espaço de cidadania e que os jovens têm esse acesso. O CIE hoje, Marcos, para você ter uma ideia, na área jurídica, né,
ele tem 50 mil estagiários de direito no Brasil. Só para dar um exemplo de uma referência. Então, são vários cursos. Administração de empresas, direito, economia, engenharia. Mas entre um dado sempre muito relevante, e a gente cita constantemente, as pessoas ficam até surpresas com esse número, é porque desde o Supremo Tribunal Federal, STJ, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Prefeitura, Ministérios Públicos espalhados pelo Brasil, e os escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, têm os estagiários como suporte, né? Recentemente, no STF, o próprio ministro Toffoli, que foi o último presidente do STF, reconheceu o trabalho do CIE, dos estagiários, né, do ensino médio, inclusive saiu uma reportagem no Correio Brasiliense sobre isso, reconhecendo o papel do estagiário nos trabalhos administrativos do Supremo Tribunal Federal. Isso é apenas uma referência. Então, hoje, o que nós vemos, os profissionais do futuro, são os estagiários e aprendizes do presente do nosso país. Investir em qualificação profissional, conhecimento, educação, é o melhor tesouro que pode ter de um cidadão brasileiro, e ainda mais nesse momento, Marcos. Sabe o que é interessante? Uma vez num dos meus clientes, alguém chegou e falou assim, porque esse negócio de capacitar profissional sai muito caro. Eu falei assim, e não capacitar não sai mais caro? Sabe? Então, eu coloquei a pergunta ao contrário. Eu falei assim, e não capacitar não sai mais caro? Se eu não tenho gente capacitada, né? Aí, mas, pô, sai caro. Eu falei assim, sabe por que sai caro? Porque a gente paga treinamento, paga curso, depois não deixa a pessoa aplicar o treinamento onde ela trabalha. Por isso que sai caro, porque você está investindo em uma coisa que não te dá retorno. Porque esse é o principal ponto, né? De você preparar a pessoa para poder fazer o trabalho. E é um dos princípios básicos, né? Que às vezes eu trabalho muito na minha função aqui, com mentoria. O que eu falo para alguns clientes? Eu não quero fazer consultoria, eu quero capacitar o teu profissional dentro do negócio. Tá, mas como que você faz? Eu falei assim, então, vou orientar em tudo que ele tem que fazer. Se ele nunca fez uma entrevista, vou sentar do lado dele e ensinar como faz uma entrevista. Se ele nunca fez um relatório, o home office aqui, meu cachorro passa pelo escritório e vai para o outro lado, raspa a porta, tem que deixar ele sair, senão ele não dá sossego. Daqui a pouco ele dá a volta. Faz parte do negócio. Então, o que eu falei para ele assim, eu vou capacitar o cara para que ele possa pensar sozinho depois de um tempo, né? Que esse é o principal questão que eu falo do estágio, né? Fazer com que a pessoa tenha conhecimento, dê oportunidade para ela poder se preparar para poder assumir depois uma posição na empresa, né? Isso que... Você sabe que, às vezes, nas minhas lives, treinamento, termina o pessoal, como que eu faço para estagiar na sua empresa? Eu assim, não, peraí, não é assim, né? Eu falei assim, eu não tenho um programa de estágio, de repente eu posso até criar com o CIE um programa de estágio, Ô, criatura, você resolve que eu estou aqui entrevistando, tá? Só sou de novo. Vou deixar aberto aqui, quem sabe ele para de me importunar. Então, assim, às vezes eu falo assim, acho que eu vou criar uma parceria com o CIE para criar estagiários de compliance. Então, a gente vai começar a pegar alguns projetos para algumas empresas e colocar os estagiários para aprender, porque deve ser uma maneira de a gente preparar os profissionais para isso. Eu estou pensando em alguma coisa, depois a gente conversa num projeto desse, porque é um mercado, né, que a gente até tem trabalhado muito com isso, mas antes de entrar nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Antes da gente entrar aqui no ar, você comentou que nós tivemos, eu estou falando como CIE aqui agora, hein? Nós tivemos um evento, acho que o ano passado, você falou que foram quantas pessoas que estiveram no AMB? Olha, no ano passado, o CIE faz 5 feiras de estudantes no Brasil. Uhum. Né? Então, no pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera, passaram em 2 dias de feira do estudante 50 mil pessoas. Ok. Aí, esse ano, teria a feira... vai ter a feira virtual a próxima semana. Quem tiver interessado, é só entrar no www.cie.org.br. A feira começa segunda-feira às 9 horas, vai até sexta-feira, semana que vem inteira, né? Uma quantidade de palestras, games, né? Você pode se inscrever para obter uma vaga
na verdade, estágio ou aprendiz, e ter também todo o conhecimento que você possa adquirir para a sua vida pessoal, profissional. Então, convido, ela é totalmente gratuita a inscrição, então é só fazer o cadastro, né? E para vocês terem acesso a todas as informações necessárias da Feira Estudante. Tivemos, Marcos, que nos reinventar, né? Na verdade, de presencial para virtual. Esperamos no próximo ano voltar presencial em Fortaleza, Goiânia, Sorocaba, São José dos Campos, nas feiras do estudante e do CIE. Porque eu acho isso interessante, né? Até porque eu fiz questão, que como a gente comentou, eu falei, não, eu vou aproveitar, né? E toco nesse assunto novamente. Aproveitando, então, vamos lá. Nós tivemos aí, durante a pandemia, né, umas questões aí do trabalho, empresas que fecharam, empresas que precisaram se reinventar, empresas que não sabiam o que fazer. E como que foi a gestão de crise na pandemia, no CIE, para poder fazer essa migração? Explica um pouco para o povo aqui, porque eu sei que deu um trabalho árduo para vocês aí, né? Porque criou-se uma estabilidade, né? Eu falei isso no evento do IBGC, né? Que o pessoal falou sobre aquela questão do negócio do cisne negro, não, porque a teoria do cisne negro, falei, não, nós estamos passando pela teoria do urubu sem pena, o urubu caiu e está olhando para cima agora, assim, e agora, amigo, como que eu volto a voar? Porque ninguém, por melhor que tivesse um processo de continuidade de negócio, ninguém pensava em uma paralisação maior que 30 dias, né? E nós estamos caminhando agora para o 8º mês, né, de paralisação. E aí, fala um pouquinho como que foi o impacto inicial e como que vocês trataram isso, até porque muitos jovens devem ter procurado vocês e assim, pô, e agora? Se a gente perder emprego, como que eu vou conseguir estágio? Fala um pouquinho, Ricardo, conta um pouquinho dessa história para o povo, que é bom para o povo saber que o sofrimento é para qualquer um, não é só para alguns, não. Todo mundo sofre. Não, realmente o sofrimento é para todos. Você lembrou muito bem que ano passado, no nosso evento conjunto, eu falei em crise, né? Que também a área de compliance, ela ajuda até a sair da crise, né? E não entrar nela, né? Mas ninguém poderia imaginar, Marcos, e todos aqui que estão nos assistindo, que no início de 2020 houvesse essa pandemia e fosse decretado em nosso país estado de calamidade pública e vai até 31 de dezembro, né? E fosse uma crise que assolasse o mundo inteiro. Talvez a maior crise anterior foi da febre espanhola, né? Há quase 120 anos atrás. Ninguém poderia imaginar que fosse esse tipo de consequência. Bom, em março, meados de março, diante do que ocorreu na Europa e depois para o Brasil, né? No CIE, em meados de março, tivemos que fazer uma transformação, assim como todas as empresas, pessoas físicas e jurídicas tiveram que fazer. Então, tivemos que fazer um home office de susto, eu digo, né? Na prática. Todo mundo pegou suas coisas nos seus escritórios, suas canetas, livros, papéis, nós aqui, advogados, e tivemos que ir para nossas residências, né? Não tínhamos estrutura, né? Talvez até o pacote de internet era mínimo e não máximo, né? O computador era aquele que a gente utilizava, às vezes, em casa, final de semana, né? E tivemos que nos adaptar, né? De uma forma muito radical, até para uma questão de sobrevivência, saúde física, mental e emocional, né? Então, a grande vantagem do CIE, o CIE fez um investimento maciço nos últimos anos de transformação tecnológica, né? Estávamos com uma defasagem tecnológica, o investimento, então conseguimos fazer em curto espaço de tempo um CIE virtual, né? Para dar atendimento às demandas de todos os nossos usuários e também nossos colaboradores internos, né? Foi muito difícil, realmente, essa transformação, né? Foi uma transformação, antes de profissional, uma transformação pessoal, as pessoas se adequarem nas suas casas, com suas famílias, muitas mães com filhos pequenos, cachorro, gato, enfim. Papagaio. Exatamente. A internet no Brasil, a qualidade não é adequada. Calopsita, já vi de tudo já, cara. Teve gente que teve que se adaptar com a sogra, com o sogro, né? Enfim, Sim. cunhado, né?
Mas, enfim, tirando o lado cômico, foi uma adaptação muito forte, pessoal, em primeiro lugar, né, para se adaptar profissionalmente. Isso todo mundo teve que fazer, na verdade, em um tempo muito curto, né? E o CIE teve que se adaptar a essa nova realidade. Nós fazíamos, um exemplo, 250 eventos presenciais no Brasil. Nós temos espalhados no Brasil inteiro. Inclusive, em Brasília, tem um auditório, né, uma grande unidade, e na Tabapuã, em São Paulo, um auditório para 400 lugares, teve o prazer de conhecer, e outro para 85 lugares, né? Tivemos que fechar tudo isso, nós temos 3 prédios na Rua Tabapuã, onde é a sede principal do CIE, aqui em São Paulo, no bairro do Itaim Bibi, e tivemos que nos adaptar. Então, todos esses eventos se transformaram. A gente tem, na área de comunicação audiovisual, temos a TVCE do canal do YouTube, estúdio, tivemos que nos improvisar. E aí, a área de comunicação com esses webinars, que foi um sucesso, mas digo para você, um nível de estresse muito alto para começar do zero. Uma questão que ninguém conhecia. Quem poderia falar, Marcos, assim, webinars de segunda de manhã, à tarde, à noite, sobre os temas, né? Então, foi uma transformação radical. Essa gestão de crise teve um suporte muito forte da área de jurídico e de compliance, sem dúvida, né? Todas as transformações, medida provisória 927, 936, redução salarial, redução de jornada, né? Homologação de sindicatos, aí extras, enfim. Ou seja, a área jurídica e de compliance, como todos os outros, não vou reconhecer todas as áreas financeiras, recursos humanos também, mas vamos colocar assim no nosso métier, no que nós, na verdade, atuamos há bastante tempo, né? Houve um suporte, que é uma decisão equivocada, né? Na verdade, jurídica ou na área de compliance, leva a uma tomada de decisão precipitada, emocional e não racional, né? Então, você tem que... E o nível de pressão e de estresse já é naturalmente que a gente sabe, mas numa gestão de crise, né, envolve a reputação, a imagem, a honra da organização, da empresa, né? Então, e nós temos parceiros, né? Como é que nós vamos fazer os nossos estagiários e aprendizes quando, na verdade, eles são só home office? As empresas precisam fazer contratos de termos aditivos, né? O estudante, ele acha inicialmente até que aquela pandemia, o coronavírus, era só uma fase e depois não ia continuar, então vou para a rua. Aí você tem que orientar também, não só as empresas, os recursos humanos das empresas que elas sabem, né? Mas orientar também os estudantes, que isso é uma coisa séria, né? Então, como é que você faz isso? Através de EAD, através de eventos, para sensibilizar não só os estudantes são com grande formação de opinião, e os familiares também. Sim. Isso foi muito importante nessa fase. Passado 8 meses, né, nós aprendemos muito, todos nós aprendemos, né, e que, na verdade, isso foi uma fase bastante forte, tivemos impacto, sim, na redução de estagiários e aprendizes no Brasil, até porque, com as empresas fechando, né, vamos colocar aqui setores aéreo, turismo, restaurantes, e que tem aprendizes do CIE, tem estagiários, né? Houve um impacto, sim, até porque as empresas tiveram impacto econômico, né? O que nós temos é uma retomada a partir de outubro, de uma forma lenta e gradual, né? Mas fizemos o máximo possível de preservar, até porque é importante registrar um fato, Marcos. O CIE não gera vagas. Quem gera vagas é o mercado de trabalho, é o mundo do trabalho, as empresas que geram vagas, elas que abrem vagas. O CIE é uma relação entre, ele une como agente de integração, isso está previsto na lei de estágio, a empresa, a instituição de ensino e o estudante. E o CIE faz toda a intermediação e cuida de todo esse processo, né? Então, houve uma perda significativa de vagas, tanto de estágio como aprendizagem, mas a gente sente, sim, que com o crescimento econômico, a retomada da economia, essas vagas vai demorar um pouco, mas elas vão voltar naturalmente no decorrer de 2021 e 2022. Acho que nós vamos ter um processo aí, quer dizer, todos nós somos afetados, né? Perda de renda, de trabalho, de emprego, e colocar um ponto aqui importante. Quando o estudante brasileiro,
que hoje o desemprego do jovem brasileiro é o dobro, chega a 28,7% da última pesquisa, é o dobro do mercado de trabalho de um modo geral. Sim. E quando ele para de estudar, ele, na verdade, quando ele para de trabalhar, seja uma relação de estágio ou efetivamente a aprendizagem, que é a CLT, e ele não tem aquela renda que mantém a família brasileira, ele provavelmente, é o que está acontecendo, vai ter evasão escolar, ele vai deixar de estudar. Então, nós temos os desalentados do mercado de trabalho, não queremos ter desalentados, na verdade, do ensino brasileiro. E aí ele pode, inclusive, deixar de estudar. Isso é uma perda, Marcos, irreparável para o país na educação. Talvez a gente demore décadas para recuperar esse período, tá? Sim. Então, eu só mencionar esses pontos. E eu, como advogado, você sabe, advogado é muito tímido, não gosta de falar, e aqui, portanto, eu devolvo a palavra a você, Marcos. Não, fica tranquilo, eu te escuto bem, porque você vivenciou aí um processo em que vocês têm um acesso ao jovem, e eles, né, sabe, já é difícil conseguir estágio. Vamos ser bem sinceros. Num período da pandemia, em que eu até, eu até escrevi um artigo sobre isso, né, dizendo assim, os primeiros 30 dias foi o momento da negação. Calma, isso é bobagem, isso não vai acabar, né, isso é nada. Então foi aquela negação que ninguém assumiu. Passou os 30 dias e o negócio foi aumentando, o povo falou, calma, peraí. Aí entra no momento do desespero. Então, corta tudo, para tudo. Então, o que eu fiz? Até para você ter uma ideia. Os meus clientes, eu chamei eles na primeira quinzena de março, falei, ó, vamos lá. Está vindo um negócio agora que vai afetar todo mundo. Vamos estabelecer o que é prioridade. Tá? Se você precisar, tem algum terceiro seu que é relevante para o seu processo, não para o trabalho. Negocia, vê com ele, porque assim, se você parar, você vai matar o teu fornecedor também. Então, a gente não pode matar um outro, nós dependemos um do outro. Mas se você achar que tem que suspender o contrato, suspenda. Mas, assim, entenda que ele também vai precisar subsídio para se manter, porque pode ser que acabe a pandemia e você não tenha mais o fornecedor. Então, vamos trabalhar o processo para que os dois continuem trabalhando. Então, foi um trabalho de fazer o gerenciamento de crise mesmo, né? E, assim, passou esse período, as empresas viram assim, cara, não posso ficar parado, eu preciso trabalhar. Então, muitas empresas agora estão retomando alguns projetos e se reinventando na forma de fazer, né? Eu até brinquei outro dia, o pessoal me perguntou o que eu estou fazendo no novo normal. Eu falei assim, desculpa, eu nunca fui normal, então não sei o que é. Né? Então, eu continuo com o velho normal, porque eu já trabalho com home office já faz uns 5, 6 anos. Eu tenho um artigo meu que eu escrevi em 2011, falando sobre o futuro do compliance de TI. O compliance precisa começar a olhar, porque o home office vai ser uma realidade. E hoje, o home office, o que era o home office? Só para os principais gestores. Aí, da noite para o dia, a empresa teve que dar home office para todo mundo. E a estrutura para atender isso? E legislação para atender isso? Né? A legislação trabalhista não estava preparada, ela fala sobre teletrabalho. Né? Exatamente. Então, ela não estava preparada para tudo isso. Então, é importante que as pessoas entendam que a gente vai se redescobrir numa forma de fazer o trabalho. Muitas empresas já optaram pelo home office, que ele descobriu que dá para fazer o trabalho. Aí algumas estão reduzindo, tinha 6, 7 andares num prédio, reduziu para 2, estão montando salas de reuniões para que as pessoas que estão próximas possam se reunir uma vez por semana, porque ainda tem aquela questão do presencial, discussão, assim, e o restante, o teleconferência. Né? Eu mesmo reativei meu canal do YouTube por causa da pandemia. Falei assim, cara, vou aproveitar esse momento. Até brinquei, viu, Ricardo? Eu falei assim, como que eu trabalhava antes? Eu via meu cliente presencial e minha esposa pela webcam. Com a pandemia, agora eu vejo meus clientes virtuais e minha esposa presencial. Foi ruim para ela a pandemia, porque ela tem que me aturar em casa. Então, para algumas pessoas, a pandemia causou transtorno. Diz ela que ela está amando isso, né? O meu cachorro também, que ele rosnava para mim, como eu viajava muito, né? E eu voltava, ele rosnava porque não me reconhecia. Ninguém está reclamando, né, Marcos? Não, está me amando, ele fica aqui sentado. Eu estou aqui trabalhando, sentado no pé da cadeira,
do meu lado, né, para estar aqui. Então, mudou alguma coisa, mas lógico, nós tivemos problemas com as pessoas de mais idade, que tiveram que ficar trancadas dentro de casa, causou muito transtorno emocionais para as pessoas, né? Ela perdeu contato com familiar, com amigos, pessoas que iam à igreja, que iam no mercadinho, não pode ir. Então, isso causou um transtorno também para muita gente, né? Então, essa questão da crise na pandemia foi bom, por isso que eu fiz questão de perguntar isso para você, porque cada empresa tratou do mesmo assunto de formas diferentes, porque não existe um padrão, né? Não tem uma fórmula mágica, né? Não tem fórmula mágica. Que nem eu falei no nosso evento do ano passado, assim, o pessoal pensa que a gente pega uma varinha do Harry Potter e fala umas palavras mágicas, as coisas começam a flutuar pela empresa. Não, é conhecimento, é padrão. E aproveitando isso, que eu estou aqui nessa, né, dando essa enrolada em cima de você, e a função de compliance no CIE? Porque eu sei que, dos anos para cá, isso criou um corpo, criou um modelo diferente, um grau de importância para vocês aí, né? E eu sei que você hoje é o nosso superintendente, né, de compliance no CIE, e tem falado sobre isso para as pessoas. Conta um pouco para as pessoas, para elas entenderem que, tendo uma empresa que tem uma função filantrópica, né, a importância que tem isso, né? Vocês até semanas atrás nós fizemos um treinamento interno para o pessoal que era para acontecer no começo do ano, mas pela pandemia nós tivemos que postergar e aconteceu para dar essa conscientização. Conta um pouco desse contexto para as pessoas entenderem aqui da importância disso para vocês aí. Pois não, Marcos. O Compliance no CIE começou em 2017. Existia antes uma ouvidoria, foi desativada, então uma das finalidades que até eu saí do conselho, que eu fui conselheiro também do CIE no passado, né, membro do conselho consultivo, fiscal e de administração, então conhecendo exatamente como conselheiro, eu migrei para a área executiva, reestruturando o jurídico e implantando também o Compliance no CIE. Começou em 2017, né, que foi no município, não existia nada, começamos realmente do zero, né, eu sou Compliance Officer no CIE, então nós temos hoje uma gerência jurídica de Compliance, né, profissionais na área de Compliance, uma estrutura pequena, o canal de ética que nós implantamos, que é externo, e o Compliance no CIE, o código que existia anteriormente, era um código apenas de fornecedores, o código de conduta mais recursos humanos, provavelmente Compliance. Hoje nós temos um código de ética e de conduta, né, que, na verdade, norteia o Compliance do CIE para os nossos colaboradores e também fornecedores, né. O CIE, como tem uma amplitude muito grande junto às empresas, instituições de ensino e também o poder público, né, o compliance foi extremamente importante. Mas o compliance, o Marcos sabe muito bem, não é apenas ficar na letra do código de conduta, ele tem que ser exercido, né, ele tem que ser disseminada a cultura. Não basta ter um compliance maravilhoso, como nós sabemos que algumas empresas têm, contratos melhores profissionais, mas a alta administração barra. A compliance é para os outros, não é para a minha empresa, né? E exatamente isso tem que disseminar. Como nós temos aqui no Brasil uma cultura de compliance recente, né? Lava Jato, Lei Anticorrupção, 2013, 2014, né? Apesar que você pode ter o nome compliance, mas o que importa é a atitude, né? E principalmente o comprometimento da alta administração da governança corporativa. Sem esse comprometimento, não adianta. Nós vimos empresas aí da Lava Jato, não vou mencionar nomes, mas qual foi o resgate da imagem? Foi o compliance que resgatou. Empresas que, na verdade, que têm, inclusive, capital aberto, ações na Bolsa de Valores, caíram. Empresas que vocês conhecem no mercado, resgate principal, não tinham compliance, passou a ter. A empresa foi da água para o vinho, né? Inclusive com uma recuperação de capital tremenda e conquista de mercado, né? Hoje a gente fala também, Marcos, você sabe muito bem, o compliance evoluiu tanto do Brasil até uma forma rapidamente, tem compliance digital, compliance trabalhista, compliance tributário, né? E hoje a empresa, ela dá suporte à área de recursos humanos, a todas as áreas. Vocês imaginam o impacto de que uma empresa tenha um caso que é deixado de lado? A reputação, a imagem, a honra da empresa. Aí sim passar a existir gestão de crise, Marcos.
né? Sim. Que nós tivemos recentemente aí casos de funcionários, e hoje o compliance, até na área de recursos humanos, né? Não importa o que você faz dentro da empresa, também o que importa é o que você faz fora da empresa. Porque quando é vazada a informação de que ele é um funcionário da empresa X, Y ou Z, né? Uhum. Imprensa, todo mundo vai pressionar, olha a atitude que ele fez, será que ele faz isso internamente, né? Ele é referência, às vezes são cargos de gestão, né? São gestores. Então, se ele faz isso fora, o dentro como é que é? Então, ele não é transparente, né? E o compliance, de um modo geral, Marcos, e o CIE, você sabe muito bem, é a transparência. O princípio da transparência é fundamental, porque se você tem um compliance numa organização, empresa, que ele é levado apenas para inglês ver, cai em descrédito, né? Então, o que nós estamos fazendo isso internamente? Você tem 3 mil colaboradores no Brasil, mas tem um impacto bastante grande, conforme eu disse anteriormente, com um número enorme de empresas. Então, se você procura, nós participamos muito de procedimentos licitatórios também, concorrências, né? Nós estamos vendo, inclusive, nos editais de hoje, que tem, se você tem programa de integridade, você participa daquele edital de licitação. Se não tem, está fora. Igual a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você tem um programa de integridade com a Lei Geral de Proteção de Dados, como é que você vai fazer? E nós estamos agora, Marcos, falando muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que começou no início de 18 de setembro. Então, a própria feira que nós temos agora, virtual, nós temos que ter um cadastro responsável, né? Menor, tem que ser validação do pai do responsável, né? Acesso a uma palestra. Então, é assim, é um mundo diferente? Veio para ficar? Sim. E o compliance, por isso que ele adota o cumprimento de regras, leis, regulamentos, mas é o compliance que eu falo que tem que ser da alta administração até o funcionário mais humilde. É a atitude que ele representa. Então, vamos dar um exemplo hoje. Alguém que vai numa empresa, né, presencial, tira uma foto, seus dados, RG, CPF, seu endereço. Quando eu saio da reunião, você poderia excluir meus dados, por favor, moça? Não vou excluir. Bom, vou ter um problema com a empresa, com o condomínio, né? Então, hoje, na verdade, o compliance ganhou uma disseminação de visão de cidadania, né? Não é o cumprimento de uma regra básica. Eu entro num carro, coloco o cinto de segurança. Isso é obrigatório. Atravesso na faixa de segurança. Para você trazer isso para dentro da sua organização ou empresa, é o que você faz na sua vida cotidiana, né? Sim. Respeito, consideração, apreço por todos. Isso sim é um compliance que dá certo. E aí você transforma isso numa conduta ética exemplar, que é o pilar do compliance. Sem ética, sem seriedade, sem transparência, o compliance, na verdade, ele vira apenas uma palavra, né? Nós evoluímos muito, Marcos. Você está contribuindo bastante para a área de compliance no Brasil. E, basicamente, qualquer organização, empresa tem que ter treinamento de compliance. Ninguém nasce sabendo, muita coisa eu faço isso porque é conveniente. Não é porque é conveniente, porque é o certo, né? O errado não é nem para pensar, o errado não é para fazer, né? Então, em linhas gerais, eu queria colocar isso, e o CIE tem como pedra basilar, e o compliance, ele é estrutural para a imagem da organização e para o mercado de um modo geral. A alta administração do CIE, os conselhos, a governança corporativa são comprometidos com isso. Nós temos, posso te falar aqui, autonomia como compliance officer para determinar a implantação de regras necessárias para solidificar. O compliance fortalece a empresa, fortalece a organização e não prejudica. Às vezes nós temos colidência com a área comercial. Você coloca uma barra aqui, outra ali. Não, exatamente isso. Se antes era feito de uma forma, pode ser feito da mesma forma, mas de uma forma correta, ética e leal. Sim. E é interessante isso, porque eu tenho falado para as pessoas que o compliance bem implementado é aquele que conhece o negócio. Então, a gente já vem falando muito isso, né? Nós tivemos até dias atrás, semanas atrás, aí, treinamento interno no CIE, nós falamos sobre isso, e foi muito interessante que tinha diretores participando, né? Porque é a hora que mostra o engajamento das pessoas. Porque às vezes, sabe o que acontece? Eu vejo assim, cara, assim, olha, você participou do treinamento de compliance? Putz, eu tive que participar desse troço. Pô, acabou.
né? Se o cara já fala com esse pesar, a pessoa que escuta aquilo, fala assim, pô, nem ele está dando importância para isso, sabe? Então, assim, essa é uma questão primordial. Eu vi aquele dia no treinamento, né? As pessoas preocupadas com as questões. Eu falei assim, gente, o risco, né? A questão do LGPD que você tocou no assunto, ele está aí. Só que eu preciso saber como é que eu faço o meu processo interno, até aprender como que eu vou receber um currículo físico aí na recepção. O que acontece? A pessoa deixa um currículo, porque às vezes ele também não tem acesso à internet, não tem como mandar, ele imprime, vai numa papelaria, imprime o currículo dele, põe no envelope, e aí você tem que colocar, olha, você tem que assinar um termo aqui atrás do currículo, ó. Eu Sentimento. autorizo o CIE a participar de várias propostas, porque assim, você não sabe para quem que é, né? A transformação está chegando. Então, as pessoas também não sabem isso, né? Elas não sabem como tratar, né, o seu próprio dado, né? Que é uma outra coisa que eu tenho visto por aí. E eu acho interessante isso, porque quando nem como você comentou, pô, nós implementamos isso em 2017. Eu tive contato com vocês em 2019. Não me engano, foi em abril de 2019, quando nós tivemos o evento. E foi interessante, porque a gente palestrou para quase 300 pessoas no auditório, né? E depois nós tivemos uma meia hora para conversar sobre isso, abrimos para perguntas, e o povo sempre faz umas perguntas bacanas para a gente, né? Eu falo assim, caramba, né? Como que eu vou falar isso para ele sem mudar o propósito? Então, eu para mim, conheci esse modelo, foi quando a gente teve o nosso primeiro contato e a gente depois pôde bater mais papo sobre esse assunto, né? Até para fazer um alinhamento. E para mim fica mais fácil, né? Porque como eu já conheço o modelo do CIE, é mais fácil de fazer um alinhamento para essa questão funcionar, né? E eu acho muito interessante esse engajamento de vocês, porque às vezes as pessoas pensam que tudo aqui no país é filantropia, né? Não é tudo filantropia, tem filantropia também, tem gente séria, né? Que envolve o seu nome em coisa séria. Então, às vezes, as pessoas elas colocam todo mundo, né? Que é o que é a questão. Uma minoria generaliza todo mundo. Não é porque diz que eu tenho uma pessoa que é ruim que todo mundo é ruim, né? Então, eu vejo empresas com muita seriedade. Só que, assim, algumas pessoas ainda têm essa trava que acha que o compliance é um burocratizador de processo, né? Eu falo assim, só vou burocratizar aquilo que eu quero implementar que eu não conheço. Então, quanto mais próximo eu estou do negócio, melhor vai ser a implementação disso, né? E eu vejo muito isso, né? A sua equipe, na conversa comigo, o que eles estão fazendo, aquela questão lá no seu código de conduta que está escrito assim, faça o certo, não o mais fácil, né? Que são insights que a gente dá em palestra, pô, eu gostei disso. Porque essa questão do compliance, né, Ricardo? Fazer o certo, não o mais fácil, né? Aquela história até na religião, né? Você tem a porta larga e a porta estreita. As pessoas preferem a porta larga. Ela não tem dificuldade. Eu prefiro a porta estreita. Quanto maior a dificuldade, melhor vai ser o meu produto final. Você pensa dessa mesma maneira ou eu estou puxando aqui no meio da nossa conversa? Não, sem dúvida. E acho que você tocou num ponto importante. A gente tem que desmistificar do compliance do Brasil. Acho até que o compliance officer é o novo xerife da empresa, é o acusador, é o que vai fazer a pessoa perder o emprego. Não é nada disso. O compliance vem para contribuir, para construir, para modificar processos, procedimentos, incorporar novos conceitos, novas ideias e orientação, né? Sim. Basicamente isso. Correção de rumos, né? Nós temos um canal de ética que funciona já há 3 anos do CIE, e muito interessante no canal de ética alguns desabafos, alguns até desabafos psicológicos, né? A pessoa por um cargo e acha que o gestor está perseguindo, né? Então, assédio moral, isso. Quando você vai ver com averiguação, com muito compliance, precisa de tranquilidade, equilíbrio, razão, né? Você pode até absorver o depoimento emocionalmente, mas não pode tomar nenhuma decisão e no seu relatório fazer de uma forma emocional.
E muitas vezes acontece que a pessoa utiliza aquele canal de uma forma até de desabafo, né? Inicialmente era assim, agora teve uma correção de rumo, e isso se modifica através do treinamento. O compliance é para construir políticas, procedimentos, processos, para incorporar, na verdade, e fortalecer o principal que existe numa empresa, capital humano, né? Isso é o fundamental. Então, quanto mais você tiver... lembra, Marcos, até de empresas de auditoria, eles vão me pegar, vão ver que eu comprei uma Coca-Cola a mais, que eu fiz isso, aquilo. Não, são todas atividades profissionais que incorporam e vão fortalecer a empresa, né? Muitas vezes a gente acha que está fazendo o correto, mas não é o correto. Não é de má fé, é de boa fé. Mas eu estou no caminho que eu preciso corrigir. Então, compliance, eu sempre digo, mas tem que ter um trabalho, Márcio, que nós estamos fazendo, todos os profissionais de compliance no Brasil, né, de desmistificar o compliance, que não é, na verdade, uma camisa de força. Muito pelo contrário, né? É suave, é de orientar, esse é o papel do Compliance Office, dos profissionais de compliance, né? E o CIE caminha, desde 2017, né, para criar como entidade do terceiro setor, uma das maiores do terceiro setor, né, principalmente na área de assistência social, também trocar ideias. A gente troca ideias com hospitais, filantrópicos, com entidades de educação, temos, inclusive, o Fórum Nacional das Entidades Filantrópicas, né, que eu faço parte integrante do Comitê Jurídico, então a gente troca ideias para incorporar isso, que também ninguém nasce sabendo, o compliance é novo no Brasil, e cada um cria o seu modelo adequado de acordo com a sua atividade econômica. Agora, o conceito basilar de compliance veio para ficar, as empresas finalmente, elas, na verdade, sabem muito bem que o compliance é uma estrutura modelar de uma atividade econômica de uma empresa no país. Você sabe que eu fiz uma mudança, né, da casa para um apartamento, esse mês agora, mês de outubro, e aí eu achei meu TCC, de 2005, que estava entre uns livros meus, 2005, e o tema era Compliance, Controles Internos e a Lei 9.613 e as suas implicações, que era a Lei de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. E aí eu peguei, tirei uma foto da capa e postei, né, no LinkedIn, tem pessoas... Faz tempo já que você fala sobre isso. Assim, faz um tempinho. Porque eu já trabalhava em instituição financeira, em que o compliance já é mais antigo nessa questão. Isso que você está me falando aqui é muito interessante, que eu vou agora plagiar duas amigas minhas. Tá? Vou fazer um plágio aqui, um plágio... É uma inveja branca que eu tenho. A Márcia Pereira, que é uma amiga minha, uma querida, ela, no treinamento dela, que ela fala sobre compliance voltado para pessoas, ela diz que o compliance é feito por pessoas, com pessoas e para pessoas. A gente entende esse fluxo, a gente vai criar regras só para atender ao regulador, que não vai atingir as pessoas. Então, a gente tem que fazer um compliance em que as pessoas se sintam parte do compliance, porque quem tem que estar em compliance é a empresa, e quem tem que ser o compliance é cada um de nós. Sem dúvida. Então, questão essencial. E a outra pessoa que eu vou plagiar aqui é a Roberta Volpato, né? Que eu até brinco que ela é minha filha adotiva, né? Porque a gente tem uns pensamentos muito parecidos, e ela que ajudou a escrever esse livro Compliance Como Implementar, né? Que nós fizemos o evento com vocês, e ela diz o seguinte: não adianta implementar normas de anticorrupção se você não tem evidência de que você está fazendo. Então, a gente troca muita ideia, porque, assim, o compliance não é só implementar políticas, código de conduta. Não, eu preciso ter evidências internas, com controle, com monitoramento e gestão, para que isso demonstre que realmente eu tenho uma gestão de compliance. Porque não é só um programa de compliance, é uma gestão de compliance. E o programa de integridade, ele é parte de uma gestão de compliance. Porque você tem, olha só, olhando a questão do CIE. Você tem uma questão societária, afinal, você tem contabilidade, você tem tributário, você tem prestação de contas, porque você recebe benefícios, às vezes impostos. Tem fornecedores. Aí você tem empresas que contribuem, mas você tem que prestar conta para ela de onde você investiu o dinheiro, porque senão ela para de investir. Então, você tem toda a tecnologia, você tem hoje a proteção de dados, você tem uma questão comercial também, porque você tem que buscar parceiros para poder financiar o projeto. Então, tudo isso
é onde o compliance, o controle interno, gestão de risco, tem que estar evidenciado como é realmente fácil, não meramente documentos bonitos na sua intranet, né? Não basta ter uma Bíblia em casa, eu tenho que ter a Bíblia, ler a Bíblia e praticar a Bíblia, né? Trazendo para o nosso mundo. Não adianta ter políticas e procedimentos bonitos, eu tenho que ler e praticar e cobrar das pessoas a prática disso no dia a dia, né? Então, é uma questão primordial para uma gestão que seja muito mais funcional. Ricardo, não parece, mas nós já estamos quase no finalzinho aqui da nossa gravação, porque o Poxa, papo... é tão agradável. Quando o papo é muito agradável, o tempo passa rápido. Graças a Deus que você pensa assim também, né? Sem dúvida. Aproveitando o nosso momento, e eu te aproveitar, eu vou querer que você faça um fechamento aqui da sua participação, para a gente encerrar, mas eu vou encerrar, mas você não vai embora, porque às vezes tem convidado meu que eu falo, valeu, vai embora, eu não tenho tempo de conversar nem agradecer direito. Então, eu quero aproveitar aqui agora, né, para todo mundo, agradeço de coração a sua disponibilidade, o seu carinho com a gente, que eu sei que é recíproco, você sabe disso, e eu estou aqui, agora, ó, fazendo uma questão pública, tá? Porque vai estar gravado. Se você quiser fazer um webinar para os alunos, para a gente falar sobre essas questões de compliance para eles, eu tenho aqui o meu comprometimento com você e eu faço de coração, sem ter nenhum fim lucrativo. É para educar, eu estou dentro com você. Você pode combinar com a tua equipe, dizer que você que é o diretor de comunicação, ver aí uma data que vocês queiram fazer, eu faço essa palestra para os alunos, de coração para vocês, eu não sou candidato a nada, mas é a minha promessa de campanha aqui contigo, tá bom? E agradeço demais essa disponibilidade. Olha, Marcos, muito obrigado pelo convite, realmente foi um prazer, foi um período aqui extremamente descontraído, agradável, e com certeza nós vamos fazer um evento conjunto, talvez seja até um evento de compliance na prática, né? Porque uma coisa é compliance na teoria, outra na prática, então o que você disse anteriormente disseminar essa cultura do compliance é fundamental e também transformar o compliance numa coisa complexa, né? Um monstro que alguns acham. Muito pelo contrário, a gente faz compliance, às vezes, desde que a gente acorda, né, e não sabe o que está fazendo. Não nós profissionais, mas até as pessoas mais simples, né? Cumprem regras, comportamentos, atitudes, né? Então, isso que é importante. Eu queria agradecer mais uma vez a você, Marcos, a todos que estão nos assistindo. O CIE realmente é uma entidade referência. Vocês podem contar, todas as palestras, quando nós fazemos, são gratuitas. Acho muito importante, o CIE colabora para a cidadania brasileira, né? Independente da inserção de jovens no mercado de trabalho, a sociedade civil pode, sim, procurar sempre no nosso site www.cie.org.br, cursos, palestras gratuitamente e também todos os nossos serviços que vocês tenham a serem acolhidos. Muito obrigado mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui e, quando for possível, conte com a nossa participação, Marcos. Eu retribuí, né, aquilo que você fez comigo, né, no CIE, eu falei assim, eu preciso retribuir isso para o Ricardo, porque assim, eu me senti muito honrado, só para você ter uma noção, vou pegar um negocinho aqui, que está aqui na minha... Está aqui junto com meus troféus, está aqui, ó, que eu recebi de vocês no ano passado, ó. Tá vendo? Do nosso evento, do CIE, está aqui guardadinho. Né? Homenagem ao seu trabalho também. Tá, então está aqui, né, a assinatura do presidente do conselho, né, o superintendente-geral aqui, 17 de abril de 2019. Está aqui, junto com meus troféus aqui em cima, né, tem uma prateleira aqui com meus troféus, e esse dossiê está aqui em pezinho, né, que é pesado o negócio aqui, tem uma pedra aqui pesada. Então, aí está todo o nosso carinho e admiração, por isso que ele é pesado. Pô, então também, né? Também na foto. Você pelo peso, então eu já entendi. Então, agradeço demais, tá? Essa oportunidade. Gente, eu tive a oportunidade hoje de falar com o Ricardo Melantoni, superintendente de compliance, de comunicação jurídico do CIE, tá?
acessem o CIE, procurem lá, conheça, indique para quem, né? Às vezes, de repente, tem gente que parece brincadeira, mas às vezes tem gente que não sabe, né? Aonde buscar um auxílio para isso, né? E o LinkedIn, né? Do Ricardo também, quem quiser acessar. Gente, passou, foi muito rápido, né? Mas assim, se alguém quiser depois também, entre no site do CIE, tem as palestras lá deles, estão gravadas. Entra no canal do YouTube, né? Do CIE, né? Tem a TV do CIE, né? Tem TV CIE através do canal do YouTube. Vocês podem entrar e tem todos os serviços que o CIE fornece, orientação, até de como elaborar um currículo, como diante de uma entrevista. O CIE tem, assim, uma quantidade de cursos bastante grande que pode auxiliar a cada um de vocês. Você sabe que a minha palestra do CIE está lá na minha playlist, lá no meu canal do YouTube, né? Eu tenho um link lá, porque se as pessoas às vezes querem, queria assistir uma palestra sua, assim, pode assistir, tá lá, né? Então, gente, foi mais um Marcos Assi Convida, muito honrado pela presença do Dr. Ricardo aqui. Espero encontrar vocês novamente, tem mais coisa boa vindo por aí, a gente tem chamado pessoas que realmente fazem, realmente praticam aquilo que a gente defende, né? E é essa a nossa função do nosso canal. Se você gostou, né? Agora vem o meu momento youtuber, né? Se você gostou, dá sua curtida, dá o seu like aí. Se quiser algum comentário, faça algum comentário. Nosso canal está à disposição para isso. Ricardo, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês aí pelo trabalho magnífico e que eu aprendi a admirar pelo que vocês já fizeram com a minha esposa, que vocês fizeram com os meus filhos, tá? Então, eu sei, já foram estagiários do CIE, né? Então, eu agradeço demais. E se precisar de alguma coisa, pode contar comigo, que aqui a gente também não funciona só na base do dinheiro. Já falei para as pessoas, o que for bom para educar, capacitar as pessoas em prol, né, de um país melhor, de uma vida melhor das pessoas, pode contar comigo. Eu estou à sua disposição, tá bom? Marcos, eu que agradeço. Um grande abraço a todos e tenhamos aí um ótimo dia. Obrigado.